Nossa meta para 2025 é transformar o teu negócio. Na Rádio Bandeirantes, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo. Bom dia, Rodrigo Orengo. Muito bom dia, Macalossi, Sérgio, bom dia a todos. E olha, a virada de ano aqui vai ser com climão entre os poderes depois da decisão do ministro Flávio Dino, que mais uma vez traz reações do Congresso Nacional. O ministro Flávio Dino pelo menos liberou parte das emendas, mas mantém a suspensão de mais de 4 bilhões de reais em emendas do orçamento indicadas para estados e municípios. E na decisão, ele tece ali duras críticas ao Congresso Nacional, chega a falar em balbúrdia orçamentária, faz uma relação direta com o orçamento secreto e coloca na decisão que mudanças que eram necessárias não foram feitas do ponto de vista do orçamento, que deveriam ter sido feitas para dar mais transparência e rastreabilidade. No fundo, continua tendo lá a indicação sem a clareza necessária daquele parlamentar que mandou o recurso. E depois de toda aquela discussão que a gente viu, com reuniões no Supremo Tribunal Federal, dos três poderes, com a participação do presidente do Supremo, presidente do Senado, da Câmara, do próprio ministro Flávio Dino, que é relator dessa matéria, com votação no Congresso Nacional de uma matéria que passou pela Câmara e pelo Senado, foi chancelada pelo Executivo. E, no fundo, tem lá uma avaliação de líderes partidários de que seria uma espécie de jogada ensaiada do ministro Flávio Dino com o Executivo. Mas é difícil imaginar isso, porque o governo teve toda aquela dificuldade de aprovar o pacote de corte de gastos e fez uso das emendas parlamentares, justamente como a gente sempre vê na relação entre Executivo e Legislativo, para aprovação de matérias no Congresso Nacional. E agora, até os últimos minutos do ano fiscal aqui em Brasília, a Secretaria de Relações Institucionais está orientando parlamentares a usar ali brechas na decisão para conseguir a liberação desses recursos. Por exemplo, recursos para a saúde ficam liberados. E também aqueles recursos estavam sendo indicados e empenhados antes da suspensão. Então o ministro abre ali uma brecha para liberar recursos, mas mantém a suspensão de mais de 4 bilhões de reais, o que causa uma irritação enorme aqui no parlamento. Agora, o que a gente vê nos últimos anos é realmente um aumento do poder do Congresso Nacional, o poder discricionário, ou seja, teve um aumento do montante de emendas parlamentares, um aumento de poder porque fica a cargo do Congresso a liberação de uma parte significativa das chamadas emendas que precisavam passar antes pelo Executivo, e as emendas passam a ser, na maior parte, impositivas. Então o governo é obrigado a liberar esses recursos. Agora, o problema é que foram criando mecanismos ali de distorções, como o orçamento secreto, como a emenda PIX. A emenda PIX é aquela que você libera recurso direto do orçamento, jorra nos cofres de prefeitos e governadores, aliados, claro, aliados políticos, mas sem aquela vinculação direta com o projeto, sem estar atrelado a um plano estruturante. E é isso que a decisão está estabelecendo. Tem que ter lá um projeto definido, claro, para onde vai aquele recurso. Olha que interessante, essa decisão do Supremo, ela parte de ações de partidos que são antagônicos, como, por exemplo, do PSOL e do Partido Novo, que sempre divergem aqui no plenário, mas dessa vez estão juntos acionando o Supremo Tribunal Federal contra esse mecanismo de liberação de emendas parlamentares. O ministro Flávio Dino, portanto, nessa que deve ser a última decisão do ano do Supremo Tribunal Federal, acaba liberando parte das emendas, mas mantém a suspensão de mais de 4 bilhões de reais, numa herança que quem vai receber vai ser o Hugo Mota, que vai ser o novo presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, o novo presidente do Senado. Vão ter que lidar aí com essas divergências orçamentárias e com certeza a gente vai ouvir muito falar ainda de emendas, de problemas e liberação de emendas em 2025. Um grande abraço, até mais. Um abraço, Orengo. Brasília movimentada, como sempre, mesmo faltando poucas horas para acabar o ano, ainda tem coisas a resolver, Macalossi. E os deputados com crise de abstinência de emendas, né? Todos tremendo a mão, assim, para botar o... Cadê a minha emenda? Cadê o meu recurso? É impressionante. Eu até comentei antes no Gente Nacional, a Câmara dos Deputados, na resposta que deu ao Flávio Dino, a decisão correta do Flávio Dino, parecia o Rolando Lero, da escolinha do professor Raimundo, dando uma resposta para uma pergunta difícil. Não tem o que dizer. Os critérios
pré-estabelecidos pela Constituição não estão sendo seguidos. É uma fábrica de fazer votos. São 50 bilhões de reais em emendas controladas pelos congressistas, numa desproporção em relação às outras democracias. O orçamento livre é 200 bilhões de reais. E esse dinheiro é disponibilizado sob os critérios que, infelizmente, não estão sob o controle da cidadania. Têm sido utilizados para, inclusive, anabolizar prefeitos, vereadores, cabos eleitorais regionais. Nas disputas municipais, a gente viu mais de 90% dos prefeitos reeleitos que receberam emendas PIX nessas regiões foram bem-sucedidos. Então nós estamos falando aí de uma fábrica de votos e de um instrumento de achaque. Antigamente era o executivo que usava a emenda como um achaque ao legislativo. Agora é o legislativo que usa em relação ao executivo. Nós deveríamos, isso não vai acontecer, eu estarei sendo idealista se disser que vamos discutir isso, mas o que se deveria discutir é a existência da emenda parlamentar, que na minha avaliação é uma excrescência, que gera uma série de distorções na institucionalidade e no processo democrático brasileiro, Sérgio. Tem um problema de origem aí, né? A decisão do ministro Flávio Dino está tecnicamente correta, mas se houve uma negociação política do governo para aprovar o pacote fiscal, a condição seria a liberação das emendas, dos recursos que os parlamentares esperavam. O problema todo é a existência desse negócio, que é uma excrescência orçamentária. E aí nós não precisaríamos ter o judiciário decidindo sobre o orçamento da União. Né? Então está tudo confuso, tudo realmente muito Seguisse errado. a lei, não teria decisão do Flávio Dino. Porque tem esse negócio de emendas aí que, aliás, cresceu para valer nos últimos anos. 9h27, o Orengo na Conexão Brasília falou aqui para Planalto Transportes, conectando pessoas